Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP-Rio. Começa agora mais um Abre Aspas, nesta quarta-feira, dia 15 de agosto, e hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSDB. Aqui também comigo está o jornalista José Guilherme Ferreira e o Dr. Sebastião Domingues. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, Rodrigo. Bom dia a todos os nossos colegas de bancada hoje. Vamos conversar com o Vale e com Jacareí em especial. Queria começar, prefeito, falando sobre o inquérito instaurado pelo Ministério Público para investigar se o senhor cometeu alguma improbidade administrativa por conta de irrigação de água de bairros ali em Jacareí. Como é que o senhor está acompanhando? Como é que está esse processo? Inquérito civil, né? Você tem duas possibilidades. Ou o inquérito civil é para apurar alguma ofensa, alguma irregularidade, alguma coisa que não está sendo feita de acordo com as normas, ou é para apurar a conduta do agente. Esse caso específico é o primeiro e espero que o único que o Ministério Público instaura para apurar a minha conduta e no que consiste a minha conduta. Nós temos um bairro, tem aproximadamente 6.000 pessoas, que não tem tratamento de esgoto, embora tenha o sistema de coleta. A promotora, em 2008, fez uma divisão. Quem já tinha imóvel aprovado até aquela época, fez um acordo com a prefeitura nesse sentido, podia ligar na rede pública, embora não haja tratamento também para eles. Os novos não podiam. Esse problema vai se avolumando, porque as pessoas compraram lotes, as pessoas construíram suas casas, as pessoas precisam morar. 2 pessoas entraram na justiça e conseguiram eliminar. Como eu já discordava dessa não ligação do esgoto doméstico na rede, aproveitei das 2 decisões dadas pela justiça e estendi esse benefício para os demais. Ela entendeu que eu estaria cometendo improbidade e determinou a abertura de inquérito. Estamos nos defendendo, explicando, e eu estou tranquilo, estou consciente, porque eu não agredi o meio ambiente. Muito pelo contrário, a medida é de saúde pública, porque havia já pessoas morando e as pessoas estavam jogando o seu esgoto doméstico na rua. O que nós fizemos? Canalizamos, colocamos na rede. Na rua ou na rede, vai para o córrego sem tratamento do mesmo jeito. Então, não foi a medida da prefeitura que ofendeu o meio ambiente. Muito pelo contrário, nós estamos tomando uma medida de saúde pública. Resumindo, o senhor está sendo questionado porque ligou esgoto na casa das pessoas. Porque permitiu que as pessoas, ao invés de jogar o esgoto na rua, jogassem na canalização. Perfeito. Muito interessante essa questão. Aproveitando... Está faltando um pouco de esclarecimento aí. Não, ela sabe bem do que se trata. Na verdade, é fundamentalismo e perseguição, porque o prefeito ousou discordar da opinião dela. Isso é complicado. Fogueira das vaidades, né? Aproveitando, prefeito, como é que está a questão do tratamento de esgoto lá em Jacareí? Nós, segundo os dados oficiais da Agência Nacional de Águas, tratamos 67% do esgoto coletado. Os dados do SAI apontam já perto de 70%, porque é uma defasagem aí de 3 anos. Esse ano nós já conseguimos ligar de um bairro. Estamos avançando na construção de 5 pequenas estações de tratamento em bairros mais afastados. E há uma perspectiva de recursos federais. Espero que no novo governo, ano que vem, a gente consiga esse dinheiro que já está acertado, né? Faz parte daquele grande projeto chamado PAC. Se conseguirmos esses recursos, algo em torno de 25 milhões, nós conseguiremos zerar o tratamento de esgoto no ano de 2021. Em 2021, 100% de esgoto tratado em Jacareí. Com esses recursos, se eles não aparecerem até o ano que vem, nós vamos ter que fazer um esforço para buscar um financiamento. É muito difícil fazer com os recursos correntes. Recursos correntes, eu imagino que dá para zerar isso em 8 anos. Agora, se conseguirmos financiamento, a gente antecipa esse prazo aí para 3 anos no máximo. Saúde, prefeito. Há muita reclamação por parte da população por conta de falta de médico nos postos de saúde. A gente sabe que o programa Mais Médico teve alguns médicos que saíram de férias, outros se afastaram. Enfim, como é que a prefeitura está acompanhando isso e como é que a prefeitura está suprindo, né, a falta de médico em casos determinados? Nós já abrimos 2 concursos, não tivemos interessados. Há uma ausência de médicos na região em razão
da baixa remuneração que o poder público pode dar para médicos permanentes, com contrato, com 20 horas ou 40 horas. Os profissionais preferem contratos como PJ, pessoa jurídica, e com liberdade de fazer as suas próprias agendas, e só conseguimos plantonista. Mas o sistema de UBS é inviável como plantonistas. A nova opção tomada agora foi fazer um cadastro, um credenciamento e remunerar pelo número de consulta, para que pelo menos nas 14 UBSs que nós temos lá no sistema de PSF, Programa Saúde da Família, quando algum médico cubano tira férias sem avisar a prefeitura, porque quem marca é a gestora desse convênio nacional, a gente possa minimamente repor esse profissional. Está com o credenciamento aberto, eu espero que alguns interessados, porque estamos pagando uma remuneração razoável para a área, né, R$ 31,00 por consulta, é possível fazer de 4 a 6 consultas por hora, e tendo esse cadastro a gente vai tentar suprir. Mas é um problema estrutural, né? Parte pela mais oferta de profissionais na região, parte por uma melhor remuneração, melhorar o plano de carreira, coisas que se a gente faz só para os médicos, você tem o efeito cascata grave com as demais categorias do serviço público, e não é possível manter um PSF e UBSs terceirizados. A saúde básica, você tem que ter profissionais na rede. Então, não é... Nessa parte aí, o que a gente observa nos novos profissionais é que eles estão mais interessados, como o senhor mesmo disse, em dar plantão, né, do que fazer um trabalho diário de atendimento. Que, na minha opinião, o que falta muito nessa questão é a formação do profissional com esse perfil. O generalista, o clínico geral, todo mundo, as universidades já têm uma política voltada para a especialização. É que o SIM nós não temos problemas, nós dobramos o número de consultas, nós chegamos a 42 mil consultas no primeiro semestre deste ano, de 20 e poucos mil para 42 mil. E o que houve exatamente com os mais médicos? É um sistema que não entrega à prefeitura a gestão do pessoal. Você tem 40 médicos na cidade, mas quem faz a gestão de pessoal é o governo cubano. E o governo que estava lá estimulou, não permitiu a abertura para brasileiros. Depois o governo federal, em razão de contenção de despesas, não ampliou mais o programa, e durante os últimos 20 anos, houve paulatinamente uma redução do quadro, em razão do achatamento. Só quem tinha já um plano de carreira, que vai se aposentar logo, já estava com 15, 20 anos, é que ficou na rede pública. Os poucos médicos que a gente tem da rede pública estão nas 4 UBSs que ainda funcionam no sistema misto, mas as 14 outras novas, todas dependentes do programa Mais Médico. Fala sobre segurança. Desde 2017 houve a promessa da implantação do COI, né, que é um centro de câmeras, enfim, de monitoramento, que já é utilizado aqui em São José dos Campos, em Taubaté, ou seja, já grandes cidades aqui do Vale já possuem. Jacareí somente agora começou a sair do papel, e somente no ano que vem é que começa na prática. O que aconteceu para ocorrer esse atraso todo, prefeito? Olha, somente não, já. Mas de 2017 para cá até 2019... Não, é um serviço complexo. O mandato, 4 anos, todos esses investimentos que implicam aquisição de equipamento, treinamento de pessoas, novas tecnologias, preparação da estrutura física, exigem diversas medidas. Quando assumimos em 2017, o governo do estado tinha já acertado com as prefeituras da região que iria implantar o COI estadual aqui no Vale, a partir da estrutura física das nossas rodovias. E até já tinha destinado os recursos e definido quais seriam os pontos onde haveria a colocação dessas câmaras e o sistema de monitoramento. Nós ficamos esperando esse processo sair. 2017 todinho passou e isso não foi feito, e depois o próprio governo pegou esses recursos e utilizou para outras finalidades. Por outro lado, só tem sentido um COI municipal se ele ficar integrado à polícia, à Secretaria de Segurança Pública, no sistema de monitoramento a cargo do Copom. Então, nós fomos atrás do convênio com o Detecta. O convênio só saiu em abril de 2018. Paralelo a isso, nós decidimos não fazer o sistema só local, mas fazer o sistema global, que abrange a cidade. Vamos atrás de especialistas para fazer esse projeto.
Tentamos vários termos de parceria com o Instituto Tecnológico, mas não foi possível avançar para que eles, com a expertise que já fizeram em São José dos Campos e as empresas que têm lá, pudessem fazer para nós esse projeto. Não foi possível. Tivemos que fazer com o próprio técnico da prefeitura, aí demorou um pouquinho mais e, finalmente, está na rua a licitação. 32 empresas adquiriram o edital, demonstraram interesse, 7 já fizeram visitas técnicas. Em breve a gente vai ter essa concorrência e implanta. Mas por iniciativa da prefeitura, então, quer dizer, vocês esperaram por parte de outras instâncias, no caso por parte do governo do estado, e então a prefeitura então assumiu. Sim, porque uma ferramenta auxiliar da segurança. Só tem sentido, COI, se for para a polícia fazer o monitoramento. Se a polícia tiver acesso às imagens, se a polícia tiver acesso ao sistema. Então, nós teremos que fazer tecnologicamente integrado ao Detecta, e precisa de convênio com o Estado. Essas imagens deveriam estar no corpo de São José dos Campos e fazer a integração, a distribuição dessas imagens e informações com a Guarda Municipal e os agentes de trânsito. Então, não é uma operação simples, não é um serviço que você senta numa semana, escreve e abre a licitação. E, infelizmente, era um serviço novo para a Prefeitura de Jacareí. E, graças a Deus, já no segundo ano, conseguimos colocar a licitação em andamento. Nas demais cidades houve uma rapidez maior. Você acha que houve um privilégio, vamos dizer assim, de outras cidades do que de Jacareí? De São José não foi rápido assim. Mas Taubaté também bastante. Taubaté também está recente também, quer dizer, a implantação do COI. Quando começou? Quando foi decidido politicamente? Quer dizer que a gente só lembra porque já está implantado, mas não lembra o trabalho que São José teve. Eu lembro que São José dos Campos, para fazer o sistema de cambiamento de fibra ótica, demorou para caramba. Sim. Até definir, porque é um serviço complexo. Nós vamos fazer na cidade de Jacareí inteira a rede de fibra, né, de domínio público da prefeitura, que é a base tecnológica necessária para fazer esse monitoramento. E vamos fazer 2 espécies de muralhas eletrônicas, a primeira nos acessos à cidade, que a gente esperava que o governo do estado fizesse essa, a segunda muralha interno, no centro expandido, e vamos fazer também monitoramento nas principais vias para fins de estudo e análise da mobilidade. Prefeito, uma dúvida aqui. Por que o senhor, que tem uma carreira de Estado, que é uma carreira difícil, ingresso, que garante uma estabilidade, resolveu entrar para a política? Bom, eu sempre fiz política, desde 1986. Prestei concurso para ter autonomia, para poder ter independência financeira, mas nunca larguei a política. A partir do momento em que o José Serra ganhou a Prefeitura de São Paulo, eu vou para a Prefeitura e de lá vou para o governo do Estado, onde fui secretário adjunto de Justiça. Então, é quase impossível o nome não ser comentado. Então, depois de 20 anos praticamente fora do dia a dia de Jacareí, os meus amigos da cidade me convidaram, vamos tentar. Ninguém queria enfrentar o PT na 4ª campanha do PT, é difícil, porque o prefeito da época tinha 67% de intenção de voto no início da campanha, e eu estava lá, bom, vamos lá, né? Na primeira vez quase deu certo, aí depois é difícil sair. Mas é paixão mesmo, eu gosto de política, sempre gostei, e prestei concurso para procurador para poder continuar fazendo política. E está valendo a pena? A cada dia a gente renova a esperança. Sei que tem bastante problemas, bastante dificuldade, incompreensão, uma sociedade diferente. Eu acho que o resultado final vale a pena. Você consegue fazer coisas que você não faria em momento nenhum, né? Acho que você consegue propiciar bem-estar e dar uma satisfação muito grande, melhorar efetivamente. E só o prefeito consegue isso. No governo do estado é muito distante, federal então mais distante ainda, mas na prefeitura você consegue ver o retorno do seu trabalho, a satisfação do munícipe. Isso compensa qualquer coisa que a política traga de sabores. O senhor está acompanhando o cenário eleitoral, evidentemente. Qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao cenário estadual e também um pouco o cenário nacional? A eleição chama muita atenção os cargos majoritários, né? Eu acho que isso é um problema do nosso sistema presidencialista. Dentro dos cargos majoritários, eu acho que não vai ter muita diferença.
se as forças políticas existentes na sociedade se organizarem e, a partir do dia 30 de agosto, quando começa a campanha eleitoral, elas transmitiram a mensagem clara, nítida, você combinando a mensagem política, o programa na TV e a base política que essas forças têm, não me parece que haja muita novidade no plano federal. É uma questão só de organização e alinhamento. Acho que vamos... O que o senhor chama de novidade? É PT, PSDB de novo? PT, PSDB, com a dificuldade maior hoje, eu acho que para o PT, em razão do PT estar aprisionado com o Lula. O Lula conseguiu levar para a cela o PT. Isso dificulta bastante. Se ele conseguir resolver isso ainda em agosto, acho que a tendência é essa. Acho que a Marina corre um pouquinho por fora, em razão dela ser a herdeira natural do voto ideológico dado ao PT nesses últimos 16 anos. Em São Paulo, nós temos uma estrutura de campanha e um candidato bom, bem organizado, que é o João Dória. Não podemos desprezar a força aglutinadora que o governador tem, candidato à reeleição, e por fora uma candidatura solo, uma candidatura isolada, candidatura sem base política, sem chapas fortes, sem prefeituras engajadas, sem serviço prestado para a população, que é a candidatura do Paulo Scaff. Não me parece que chega muito longe, não. Se tiver um segundo turno, que ainda não está claro o cenário em São Paulo, ele deve ser com o João Dória e o governador. Apesar de que as pesquisas estão indicando aí que o Scaff e o Dória estão empatados tecnicamente no momento, né? É recal, né? O Scaff foi candidato já 2 vezes, e enquanto não começa a TV, é recal, é memória que as pessoas têm, mas, sobretudo, estrutura. Você pega uma região como o Vale, você não tem, com raríssimas exceções, alguns amigos, você não tem candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal, você não tem prefeitos envolvidos na campanha do Scaff. O Scaff vai ficar sozinho, por isso que eu digo que é uma candidatura avulsa. E resumindo, o senhor acredita que a televisão vai ter um peso significativo nessa eleição? Porque está essa discussão aí, né? Principalmente os comerciais, né? Quem tem muitos comerciais vai ser ouvido. Quem não tem comerciais, dificilmente, porque na hora do horário eleitoral as pessoas não prestam muita atenção. Acho que o segredo para essas eleições é o número de comerciais que o candidato tem. E o papel das redes sociais? Olha, eu acho que ainda está bastante reduzido, não chega no povão. Nós temos um eleitorado, a média, aqui no Vale mesmo, tem os dados de Jacareí, a média de escolaridade é ensino fundamental. Então, essas pessoas acordam, vão trabalhar, chegam em casa cansados. Não vem debates? Não vem debate, vão assistir no máximo uma novela, um programa. O debate, aqui. Na verdade, é chato, né? O debate das emissoras é para os políticos, né? Depois tem um debate na Rede Globo, que aí o povo assiste. Eu lembro das 2 campanhas que eu participei, e nitidamente, os debates que aconteciam antes eram por meio político. Mas cria fato, né? E reproduz isso e gera comentário. E treina o candidato, né? Sim. Eu não acho que a nível nacional as redes sociais terão essa capacidade de alterar voto. E isso a gente percebe claramente nas 2 últimas eleições que tivemos, tanto em Tocantins como no Amazonas. São eleições estaduais recentemente, o ano passado e em 2017. Quem foi para o segundo turno? Quem tinha estrutura política, quem tinha base, quem tinha apoiadores. E eleições solteiras, só para governador. Muito mais em eleições casadas. Quando você pega o cenário aqui em São José, em Jacareí, quem efetivamente vai ter trabalho de rua? Dória e Geraldo. É quem tem estrutura partidária, é quem tem apoio, é quem tem prefeituras, prefeitos comprometidos com o projeto dos 2. Os outros é muito limitado a força efetiva de campanha de rua, de movimentação. O Luiz Marinho. Não tem condições. O vínculo dele sindical, ele é da ala que vai sofrer a maior consequência dos erros do PT. Acho que tem 2 alas que ainda conseguem ter uma mensagem não dependente dos erros do PT, que é a ala mais próxima da igreja e a ala mais próxima da academia. Mas a ala sindical vai sofrer todas as... Porque só foram alternativas políticas em razão dos acertos do PT.
sem os assentos do PT, eles nunca seriam alternativa política. Então, quando eles se apresentam como alternativa política, no momento em que o PT está sendo castigado ou punido pelo povo, isso já aconteceu na eleição municipal, eles são os que mais sofrem as consequências dos erros do PT. Mas nessa questão das eleições que o senhor acabou de citar aí, quem ganhou as eleições foi o branco e nulo, né? Que tiveram mais de 50% de branco e nulo. 40%? É uma tendência, né? Já aconteceu na eleição municipal, chegamos perto, 30% a 35%, e o eleitor vai ficar desgostoso da política, mas ele acaba comparecendo, que é obrigado, mas não vota. Mas branco, nulo e abstenção foi mais de 50%. É uma preocupação, né? Mas o que acontece? O engajamento dos outros. Se esses brancos, nulos e abstenções se engajassem para o novo, como falam tanto, o processo seria diferente. Mas eles não se engajam, eles preferem não participar. Na verdade, ontem eu estava vendo uma entrevista do pessoal do diretor da Datafolha. Eles acham que quem vai decidir a eleição são as mulheres, porque o maior índice de indecisos e não votantes, em torno de 80% hoje, está entre as mulheres. Os homens estão mais arraigados no voto dele, e o índice também está em torno de 58% entre indecisos e não votantes. Então, acredita-se que a mulher vai ter um peso muito importante na eleição desse ano. É uma boa informação e beneficia a Marina e a Ana Amélia, né? Muito bem, nós estamos aqui com o prefeito de Jacareí, a gente está discutindo o cenário político, mas agora eu queria voltar para a nossa região, até porque tem um ouvinte, que é o Fabrício, lá do Cidade Jardim, que ele falou que faz 2 meses que não recebe um remédio, que é o somatropina, questão de dificuldade de retirar remédios de alto custo. Ele fala que costuma retirar esse remédio no centro de alto custo lá de Jacareí, enfim. Está tendo alguma complicação nessa distribuição de remédios de alto custo? Lá permanente. O Estado não resolveu satisfatoriamente, o Estado tem dificuldade de combinar necessidade com logística, com planejamento de suas compras, e as prefeituras ficam com o dever de explicar, com o ônus de explicar, que os remédios de alto custo não são fornecidos pelo município, são fornecidos pelo Estado e usa a logística do município para fazer a entrega apenas. Essa preocupação, em várias oportunidades, nós levamos ao governo do Estado, conversando com o secretário, conversamos com o governador, todos estão conscientes. A gente espera que o Estado seja mais atento nesta necessidade permanente daqueles que não podem custear seus próprios medicamentos. Bom, eu só queria, para a gente finalizar, tem uma situação que daquele terreno que já está sendo chamado de Quilombo Coração Valente, que fica na divisa entre São José e Jacareí. Eu não sei, a situação parece que não há um risco de se transformar ele em um novo Pinheirinho. Como é que a Prefeitura de Jacareí, junto com a Prefeitura de São José dos Campos, vem acompanhando, que parece que está empurrando para o outro. Está mais para o lado do São José, está mais para o lado de Jacareí. Afinal de contas, como é que está a situação desse terreno, né, e que está se expandindo cada vez mais? E como a Prefeitura, como o Jacareí está acompanhando e está com essas tratativas com o Felício Ramute, com o governo aqui da Prefeitura de São José dos Campos? Ele está integralmente no território de Jacareí, mas em razão da proximidade da Ponte da Amizade e a amizade que temos tanto com o Felício como a cidade de Jacareí e São José dos Campos, os serviços públicos que aquela população tem utilizado são os serviços públicos de São José dos Campos. Então, São José tem pago o ônus, mas a localização geográfica é no território de Jacareí. Mas é uma área privada, o proprietário já ingressou na justiça, tem liminares para lá, liminares para cá. A gente espera que a justiça dê resposta imediata. O poder público não está mais na esfera do poder público, somente de expectativa. Expectativa porque o proprietário quer a posse do seu imóvel. E enquanto nós vivemos numa ordem capitalista e que respeita a propriedade privada, se o proprietário, se o poder público não quiser respeitar a propriedade, terá que pagar pela propriedade. E para nós não faz sentido algum a agenda de regularização e a agenda de habitação ser imposta pela violência. A agenda é outra, a fila é grande e tem pessoas que obedecem às regras, tem pessoas que esperam sua vez. Elas não podem ser ignoradas e espertos passarem a vez. Lembrando que o Pinheirinho só se transformou no que foi
porque o judiciário ficou adiando a tomada de decisões e, com isso, o Pinheirinho foi crescendo ao longo de anos, né? Quer dizer, a gente espera que não aconteça a mesma coisa por lá, né? Que seja tomada uma ação rápida para resolver, enquanto o problema ainda é controlável, de um tamanho ainda controlável, porque se começar a postergar, vai crescer também, né? Quando o proprietário ingressou na justiça, tinha umas 100 pessoas lá. Foi imediatamente, naquela semana seguinte. Hoje tem quantas pessoas? Não passei lá, mas Não. de informações de terceiro, cerca de 3 mil pessoas. Nossa! Por mais Já de não 1.000 é um pessoas, problema né? pequeno mais, né? Já é um problema grande. Muitos têm residência, muitos aproveitam para tentar a sorte, né? Saem, mandam o filho ou deixa a casa fechada e vai lá. É uma situação bastante de um espertismo que deve ser desestimulado. A gente acompanhou a reportagem do Vale, que foi lá, já está se formando, já tem bares, igrejas, já está uma estrutura já de um bairro, né, de uma pequena cidade, lá de um distrito, vamos dizer assim. Realmente nosso temor aí realmente que ocorra o que aconteceu no Pinheirinho, com uma polícia agressora, como aconteceu aí do governo do estado, reprimindo ali, tirando a força, o que não pode acontecer nesse tempo de Então, hoje. a gente te convida, Rodrigo, para conduzir essa remoção sem força, sem uso da força, ainda que moderada. Qualquer pessoa que queira fazer a remoção de famílias, o Estado acho que aceita. O senador Suplicy tentou fazer na base da oferta de flor e sorriso. A política habitacional da cidade de Jacareí, como é que ela está? É federal. Os municípios não têm a mínima condição financeira para pagar o custo, depende de financiamento federal. Então, basicamente, as prefeituras dependem do Minha Casa Minha Vida e o governo federal, em razão da crise nos últimos 3 anos, não tem aberto muitas propostas para a população de baixa renda. Tem algumas ofertas, mas no mercado, aquilo que eles chamam de parceria empresarial. Então, é para quem tem viabilidade de financiamento no sistema bancário. Para a população de baixa renda mesmo, nós tentamos, já em 2017, 3 projetos, não foi aberto vagas para Jacareí e acompanhamos. Toda vez que abre algum, a gente vai lá, apresenta, temos terreno, temos condições de ofertar, mas não temos recursos para fazer a construção e a população que a prefeitura pode atender é uma população que não tem capacidade de buscar financiamento no sistema bancário. Chega a ser frustrante isso de ficar dependendo tanto do governo federal, do governo estadual e não ter condições de atender a população, ficar dependendo de outras esferas, como administrador, como prefeito? A frustração é por ter que dar explicação que as pessoas não aceitam e não compreendem. Então, você acaba pagando o ônus. Mas não conheço o sistema brasileiro. Então, eu não tenho, em momento nenhum, eu assumo responsabilidade além daquela que eu posso cumprir realmente. E explico para as pessoas. Se as pessoas vão aceitar ou não... Porque a prefeitura tem um orçamento, né? Sim. Explico e informo. Se as pessoas vão aceitar ou não, faz parte do processo. E além disso, como o Sebastião apontou, eu jamais farei qualquer coisa para continuar no poder. Jamais farei qualquer coisa para perpetuar uma dominação política. Não, eu encaro a política como um momento em que você se oferece, se o povo vota, você presta um serviço e depois volta para a sua vida privada, volta para as suas atividades. É transitório. Não farei isso. Portanto, explicar, justificar, dizer o sim, dizer o não quando eu posso fazer, e o sim quando eu posso fazer e fazer, e o não explicado faz parte. Então, eu não me frustro por isso. E acho que o país avançou bastante, né? Nós que já temos mais de 50, sabemos o que era o Brasil na década de 80, o que era o Brasil na década de 70, o que era o Brasil na década de 90. E a gente tem necessidades, o país tem dificuldade, mas avançamos muito em termos de saneamento, em termos habitacional, em termos de saúde, em termos de educação. Viemos universalizar o ensino fundamental em 97, ontem. O país foi fundado em 1522. Só em 1997 é que toda criança na idade escolar tinha vaga. Então, isso é avanço bastante grande. Temos carência ainda? Temos. Infelizmente, as pessoas têm necessidade hoje. E nisso talvez você tenha razão, que é meio frustrante, porque essas pessoas se sentem decepcionadas com a não resposta satisfatória do poder público. Mas vivemos numa federação. Cada um tem o seu papel. Bom,
Quero agradecer, prefeito, pela sua participação aqui conosco. Sabe que as portas da SP Rio Mais sempre estão abertas e bom trabalho, boa condução do ano. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para conversar com vocês, explicar e justificar e apresentar as medidas. Um abraço, Sebastião, um abraço ao José, né? José Guilherme, e até a próxima. Doutor Sebastião, muito obrigado. A gente retorna semana que vem. Uma ótima semana para o senhor. Para vocês também, os próximos 15 dias vou estar viajando. Folguinha, né? Só em setembro agora, tá bom? Tá bom, ótimo. Zé Guilherme, obrigado. A gente retorna amanhã, né? Juntos no Abre Aspas. Ok. Agradecendo a sua participação, a sua audiência. Lembrando que o conteúdo na íntegra você acompanha no spriomais.com.br. Um abraço e até amanhã.